Bom dia, pessoas amadas da família Amor que Cura, Creuza Brigatti, na manhã dessa quarta-feira, para nossa pausa diária. E hoje eu quero agradecer a uma mulher que me mandou uma pergunta. Ela me pediu para eu falar um pouco sobre o impacto da ausência do pai na vida de uma mulher, porque ela está vendo muitos problemas nos relacionamentos, na vida profissional dela, e ela vê muita informação na internet e ela pediu se eu poderia fazer um áudio sobre isso. Então, hoje o tema é esse, o impacto da ausência do pai na sua vida. Não sei a sua história, mas talvez esse áudio ajude você também. E eu vou falar aqui especificamente, mais falando para a mulher, mas a ausência do pai impacta, obviamente, a vida dos homens também, de uma maneira um pouco diferente, tá? Mas impacta também. Então, eu começo dizendo que há dores que uma mulher carrega em silêncio. E são dores que não nasceram nos seus relacionamentos atuais, nos relacionamentos amorosos, nem no trabalho que ela tem, que ela sente essa sobrecarga, mas são problemas que nasceram muito antes, são dores que nasceram muito antes, na relação com o pai, ou na ausência desse pai. Né? Então tem a dor da ausência, do abandono, a dor de um pai frio, distante ou emocionalmente inacessível, a dor de um pai agressivo, autoritário, ou até mesmo de um pai que te colocou num pedestal, esperando que você fosse perfeita, de uma maneira que é até desumano, né? E essas marcas, elas acabam criando raízes profundas. E mesmo que a gente diga agora, não, já passou. E já passou, sim, está no passado, mas o corpo ainda lembra. E a nossa alma ainda sente isso. E isso acaba se refletindo nas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Quando essa dor não é olhada, seja ela qual for, da ausência, do pai distante, do pai que morreu cedo, né? Como o meu, daquele pai agressivo, do pai autoritário. Quando essa dor não é olhada, ela se repete na nossa vida, para que a gente encontre uma solução para isso dentro de nós. Eu sei, às vezes é até um pouco difícil de compreender isso, mas a visão sistêmica nos oferece esse recurso para a gente olhar para isso. Né? Nas relações em que você não está se sentindo escolhida, né? Nas vezes em que você sente que precisa provar o seu valor de novo e de novo e de novo, nos momentos em que a sua voz falha, que a sua força de vida some, ou quando você se questiona, por que parece tão difícil confiar em mim? Por que eu não confio em mim? Por que eu não consigo fazer o que eu sei que eu tenho que fazer? Porque falta a força do masculino saudável em nós. Então, e essas feridas, elas vão moldando a nossa autoestima, a sexualidade, a coragem de ocupar novos espaços, né? De se posicionar, acaba moldando aquela falta de merecimento, sabe? De viver relacionamentos saudáveis. E até a sua relação com a prosperidade, isso mesmo. A relação com o pai está muito fortemente ligada com a prosperidade. Só que tem algo que eu posso te dizer, que é essa dor não define quem você é. Ela faz parte da sua história, mas ela não te define. E ela pode sim ser olhada, honrada e ressignificada. Aquilo que eu disse, na visão sistêmica, com a constelação familiar, a gente consegue fazer isso, você ganha força e não é qualquer força. Não é uma força aleatória, é a força do feminino curado, a força do masculino curado dentro de você. Foi assim que a constelação entrou na minha vida. Foi isso que a constelação familiar me mostrou. Foi através dela que eu parei de carregar pesos que não eram meus. Foi ali, numa constelação, há 18 anos, que eu compreendi que o meu pai, ele não tinha me abandonado quando eu tinha 10 anos. Ele apenas partiu cedo demais, não é mesmo?
E aí eu consegui fazer o caminho de honrá-lo, honrar tudo que a gente tinha vivido, o amor que ele tinha entregue para mim, né? E foi assim que eu encontrei o amor que sustenta a minha vida, que está na minha vida até hoje, que é o meu segundo marido, né? Que ele realmente, essa relação aconteceu depois de uma constelação. Então, eu tô aqui também abrindo meu coração para você e te encorajando. Se essa fala ressoou, tocou seu coração, talvez seja a hora de você também olhar com compaixão para a sua história, para essa história com o teu pai, para a história que te trouxe até aqui e compreender que você pode ressignificar isso. Você pode dar um outro lugar para essa relação e escolher como que você vai viver o próximo capítulo da sua vida, que é possível, com mais amor, com mais cura. Dá até um alívio falar sobre isso, porque mudou tanto a minha vida e a vida de tantas mulheres com quem eu trabalho, tanto no relacionamento amoroso, quanto no trabalho, quanto na força para a vida, não é mesmo? Então, se esse áudio fez sentido para você, deixa seu comentário aqui abaixo, envia para outras mulheres que possam se beneficiar disso. E seguimos juntas. Até amanhã, para uma próxima pausa aqui, para um próximo cuidado. Fique com Deus e até amanhã.